Graça e paz, irmãos, tudo bem? Como foi a semana de vocês? Espero que tudo bem. Irmãos, estamos aqui para mais uma escola dominical, na sala dos jovens. E a nossa lição de hoje é um texto bem dentro do que a gente está passando, Nós vamos falar ali sobre a lição 16, nós vamos falar ali sobre Miqueias, o profeta da justiça. Então nós estamos passando por momentos em que às vezes nos falta a justiça, nossa e a dos homens, mas não de Deus. Nosso texto base está em Malaquias 6, do 1 ao 8. Eu vou ler para a gente poder entender um pouquinho melhor a nossa lição de hoje. Amém? Então diz assim: fique em pé, defenda a sua causa, que as colinas ouçam o que você tem para dizer. Ouçam, ó montes, e as acusações do Senhor. Escutem, alicerces eternos da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Ele está entrando em juízo contra Israel. Meu povo, o que fiz contra vocês? Fui muito exigente? Responda-me. Eu o tirei do Egito, o redimi na terra da escravidão, enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu, e o que Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal, e reconheça que os atos do Senhor são justos. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros de 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do pecado em que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Então o nosso texto aqui que nós vemos hoje fala sobre isso. Nós temos um estudo na nossa revista que fala que, de acordo com o IBGE, entre o ano de 2000 e 2010, o número das pessoas que se declararam evangélicas saltou de 15,4% da população para 22,2% da população. Um número que representa aí uma média de 16 milhões de pessoas no mundo. E a questão é, como que aumenta o número de cristãos, pessoas que praticam o bem, como disse aqui na nossa leitura, pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Como que aumenta esse número de pessoas? Aumenta, mas não aumenta a justiça. Continuamos com injustiças, Então, assim, nós vamos estudar aqui, nós vamos ver que assim, o povo aqui de Israel, eles tinham entrado numa terra que emanava leite e mel, e mesmo assim eles estavam vivendo de injustiças, sociais. E nós vamos ver que é muito igual o que acontece com a gente hoje, Então aqui nós vamos ver aqui, na nossa revista, que fala que, conforme nós podemos ler em Miqueias 3:11, a liderança religiosa e a política deixava-se levar pela ganância e usava sua posição para o benefício próprio. Naquela época havia fome, injustiça e desespero. Alguma semelhança com os dias de hoje? Quantas pessoas desesperadas, passando fome, querendo por justiça, chamando por justiça, e não consegue ou não podemos. Nós vamos ver aqui que a missão que Miqueias recebeu de Deus foi muito difícil, ele de denunciar o pecado e proclamar a justiça de Deus. E hoje, nos dias de hoje, como nós vamos fazer para poder proclamar nossa justiça, a justiça de Deus? O que nós podemos fazer como cristão para fazer com que a justiça de Deus prevaleça? Uma coisa muito legal que nós estamos fazendo na nossa igreja, que é o doar é amar.
né? Nós não podemos sozinho fazer nossa justiça, mas em conjunto, em unidade, nós conseguimos ajudar. A meta é grande, 1.400 cesta básica, né? Então, assim, se a gente vai conseguir, não sei, Deus sabe, mas nós estamos fazendo nossa parte, nós estamos clamando por justiça, nós estamos amando o próximo, sendo humilde à palavra de Deus, né? E quando a gente fala assim sobre a parte da igreja, a gente acha que o culto a Deus é somente ir o domingo para a igreja, ir lá escutar louvores, ouvir uma palavra. E o culto a Deus não é só isso. A nossa vida é um culto a Deus. Nós temos que nos esforçar para cultuar a Deus todos os dias, com nossas atitudes, com as nossas palavras, com nossas ações, né? E com tudo que nós fazemos, né? Então, nós vamos ver ali que, né, Jesus também ali quando está ali com os fariseus ali, ele reprova a atitude dos fariseus, dos escribas naquele momento, porque eles estavam fazendo coisas que só traziam benefício próprio para eles, não para a população, né? Então, assim, nós vamos ver que assim que Deus deixou na palavra dele aqui 3 passos para nós, como eu já li ali. É a prática da justiça, o amor, a misericórdia de Deus e andar humildade com Deus. São 3 passos apenas que Deus deixa para nós, né? Amar, né? É buscar prática de justiça e andar em humildade com Deus. Então somos embaixadores da palavra dele. Nós temos que levar, né? E se a gente for ver a situação do nosso país hoje, não é muito diferente do tempo de Miqueias, né? E eles tinham as coisas boas ali e de repente do nada começa a faltar, escassez, injustiças, né? E hoje o que nós como igreja podemos fazer de diferente pelo Brasil, pela nossa nação, né? Eu queria que vocês refletissem sobre isso. O que nós podemos fazer de diferencial, de diferente para nosso povo, nosso próximo, nossa região, nossos amigos, familiares. O que nós podemos fazer? Então eu queria deixar essa palavra para vocês, né? E eu queria pedir para vocês interagirem com a gente. Deixe um comentário, né? Uma frase, algum questionamento, para a gente poder dialogar, né? Para a gente saber se vocês estão entendendo a lição, entendendo a mensagem. Então eu gostaria muito que tivesse um feedback de todos, né? Nos comentários ou via WhatsApp, não importa, mas eu queria que vocês dessem um feedback para mim, tá bom? Fiquem com Deus, uma boa semana e temos culto online, amém? Fique com Deus.